Decisão estratégica. Um país com mais de 7.000 quilômetros de litoral e a terceira maior extensão fluvial do mundo tem que investir na indústria naval. A recuperação desse setor, na última década, vem acontecendo, principalmente através do incentivo de políticas públicas e pelo aumento da demanda para o transporte marítimo em vários segmentos da economia. Os estaleiros brasileiros estão produzindo plataformas e navios, gerando empregos, qualificação do trabalho, inovação tecnológica e impulsionando o desenvolvimento. Discutir os desafios do setor e os passos necessários para garantir a consolidação e a sustentabilidade da indústria naval brasileira é pensar em um país melhor e mais justo. Olá, no Melhor e Mais Justo de hoje, um panorama da indústria naval brasileira. Para essa conversa, convido Alexandre Plaça, diretor executivo da Tubos Ipiranga, Tiago Brito, mestre em engenharia naval. Bem-vindos. Depois de um forte período entre as décadas de 70 e 80, a indústria naval brasileira começou a declinar e ficou praticamente estagnada, até o início dos anos 2000, pelo menos, quando voltou a receber certos incentivos. Um dos grandes alavancadores da retomada foi o PROMEF, Programa de Modernização e Expansão da Frota, que faz parte do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O PROMEF está apoiado em 3 pilares, né? Construção de navios no Brasil, garantindo 65% de conteúdo nacional e atingir preços e prazos internacionalmente competitivos. Nesse momento, em que estágio se encontra a indústria naval frente ao PROMEF? O que já foi conquistado? Em que pé que estamos? De novo, bem-vindos. Vou começar com o Tiago. Tiago, em que pé que estamos na indústria naval hoje? Só para fazer uma colocação sobre a sua introdução, você falou que a indústria naval ficou estagnada, né? Na verdade, ela afundou durante a partir da década de 80 até o começo da década de 2000. A gente voltou para níveis que a gente estava antes da década de 60. Na década de 60, a indústria naval oferecia mais ou menos aí 1.600 empregos, 2.000 empregos. Teve um auge na década de 80 que passou uns 40 mil, 50 mil empregos diretos. E por vários motivos, crises, falta de qualidade, enfim, ela sofreu uma queda. Em 2000 ela chegou no nível que estava, 2.000 empregos. E a partir do ano 2000, com o reconhecimento da importância da indústria naval pelo governo, com o programa o PROMEF, que você citou, que é o programa que foi instituído pela Petrobras, com as novas descobertas de campos de petróleo, né, as novas aberturas de possibilidades de exploração, a indústria naval começou a decolar de novo. Ou seja, o PROMEF está muito ligado à indústria do petróleo e gás, né? Sim, exatamente. Basicamente, quer dizer, é a retomada, a ampliação do campo do petróleo e do gás que também alavanca a indústria naval. Perfeito. O pré-sal, a demanda do pré-sal, hoje, na década de 90, 70, a gente fazia exploração de petróleo a mais ou menos uns 50, 60, 70 quilômetros da costa. Hoje os campos estão a 350, 400 quilômetros da costa. Então você precisa de uma estrutura de apoio, embarcação de apoio, todo esse mercado que a gente chama de offshore, né? Muito maior, muito mais desenvolvido. E para sustentar o próprio desenvolvimento, a Petro, junto com o governo, criou o PROMEF, né? Que é o Programa de Renovação de Frota, que é baseado em necessidade de produzir aqui no Brasil, aquele mínimo de 60%, 70% em produzir as embarcações no Brasil, e baseado nessa demanda que está surgindo, que surge e vai surgir com... Deixa eu botar o Alexandre na conversa, quer dizer, a ampliação da demanda, a retomada dessa indústria de maneira mais forte, baseada no petróleo e agora também na questão do transporte marítimo e fluvial no Brasil. Como é que ela convoca, de certa maneira, ou demanda a indústria e como é que a indústria está respondendo a isso? Tanto em termos daquilo que a indústria já consegue fazer, quanto das suas dificuldades, gargalos, quer dizer, aonde ela avançou e aonde ela ainda precisa ir adiante. Tá, complementando o que o Tiago falou, a indústria estava estagnada, não era parada mesmo. Então hoje, eu posso colocar a Petrobras como grande
precursor desse novo mercado, porque todos os navios hoje, todas as encomendas de plataformas, navios, barcos de apoio, todos são segmentados para o pré-sal, exatamente para a nossa indústria petrolífera. Uhum. Essa retomada, que foi uma retomada bastante rápida, a gente começou com essas plataformas, pelo menos a construção dela entre 3 e 4 anos, a indústria nacional não estava totalmente preparada para atender a demanda dessas plataformas e desses Imagino, navios. mas tem 20 anos, pelo menos, de estagnação. Isso. Quando retoma, a indústria devia estar despreparada, inclusive, né? E a Petrobras também colocando conteúdo local a 65% aproximadamente dos navios. Então isso pegou as indústrias um pouco de calça curta, vamos dizer, né? Então hoje eu acho que a indústria já está se segmentando para atender os novos navios. Nós, como fornecedores, por exemplo, de tubos e insumos de aço para a construção de um navio, hoje esse segmento pelo menos já está apto a fornecer essas encomendas todas. O que não acontece ainda são muitos pedidos de plataformas e navios e não efetivamente os estaleiros estão prontos para produzi-los. Então a gente tem muito pedido, um futuro muito promissor em número de barcos, de navios, mas os próprios estaleiros estão em fase ou de projeto ou construção. Então os antigos estaleiros que estavam estagnados, hoje eles servem para essas construções, sem dúvida, mas os novos e maiores, esses estaleiros estão em fase de construção. Agora, Tiago, há muitos estaleiros em construção, como desse ponto de vista, quer dizer, da ampliação da infraestrutura para a indústria naval, qual é o cenário? Não, sim, alguns estaleiros em construção no Brasil, principalmente na região do Rio, Pernambuco também, são dois estados bem fortes na construção de estaleiro. Mas, complementando o que o Alexandre falou, a gente realmente não se deve enganar pela demanda que existe para a produção de embarcações e para a produção de navios. Hoje a indústria naval brasileira é a quinta do mundo, tá, em volume. Mas se você compara em eficiência com as indústrias top do mundo, que é a indústria chinesa, coreana, japonesa, a gente está atrás em basicamente tudo, em tecnologia, em qualidade, em eficiência, enfim, em tempo de resposta, em capacidade de produção, em know-how, em processo produtivo. Então a gente está um passo atrás em tudo. A gente tem uma demanda muito forte por esse mercado naval, por esse mercado offshore, que a gente tem que saber aproveitar para que isso não vire uma demanda passageira, uma bolha que vai durar 5, 10, 15, 20 anos, não sei, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa demanda do mercado offshore, mas que se a gente não trabalhar em construir uma indústria que tenha eficiência, que produza a custo baixo, que produza a custo competitivo no cenário mundial, quando acabar essa bolha, vamos chamar assim, o destino que vai sobrar é de novo a estagnação, vai cair, vai afundar. Então a gente tem que tomar cuidado para construir uma indústria naval que seja sustentável. Agora, isso não é um tanto curioso, digamos, para um leigo como eu, na indústria naval, eu olho para isso e me pergunto o seguinte: o Brasil é um país que tem mais de 7 mil quilômetros de costa, né? Em grande medida, uma costa navegável. Nós não estamos falando do Cabo Horn, nós não estamos falando de condições, digamos, muito severas de clima, embora você possa ter um ponto aqui ou acolá mais difícil, mas uma costa integralmente navegável, né? A gente estagnar a indústria naval e estar um passo atrás, ou muitos passos atrás em relação a outras indústrias, tem a ver com o quê? Com escolhas históricas, por exemplo, pelo transporte rodoviário, por que o Brasil não desenvolveu já há mais tempo uma vocação para usar esse potencial riquíssimo, né, tanto de transporte, quanto agora, mais recentemente, de petróleo e tal, de usar o mar, de usar os seus rios, né, e, ao mesmo tempo, fomentar uma indústria que tem uma cadeia longa, né? Quer dizer, quando você fala hoje, nós temos por volta de 60 mil empregos diretos na indústria naval no Brasil, nesse momento, esse número está correto, mas
Isso gera um conjunto grande de outros empregos indiretos. Claro. Por que a gente não consolidou, Alexandre, uma indústria nessa direção e, ao mesmo tempo, por que a gente pode continuar refém de situações tópicas, né, de momentos, de circunstâncias que convocam a indústria naval, como, por exemplo, o pré-sal? Tá, eu te dou um exemplo como a cabotagem, que eu acho que o Brasil, você mesmo falou, a gente tem a costa toda navegável, a gente consegue, através dessa costa, atingir basicamente quase todos os grandes centros do Brasil. E por que a gente não usa a cabotagem? A indústria de equipamentos, de serviços, por hora usa a cabotagem. O problema é o gargalo nos portos. O mesmo porto que exporta, importa, faz cabotagem, a gente viu há poucos dias atrás o Porto de Santos travado por conta de safra, e a gente não está falando de nada novo. Essa safra, ela existe, ela pode ter sido um pouco maior, mas é previsível. Então, esse gargalo ao porto, a gente não consegue usar a cabotagem como deveria. Talvez, se tivesse um porto exclusivo, a cabotagem, que não sofre as ações de alfândega como materiais de exportação e importação, poderia ser uma solução. Hoje, ele é muito mais barato do que o rodoviário, sem dúvida. Ele desafoga também as nossas estradas, hoje que a gente tem problema de infraestrutura em estradas, porém, a gente não consegue carregar e descarregar esses navios com agilidade. Ou seja, se tem um problema que está ligado à cadeia e que não é propriamente da indústria naval, mas é da produção de infraestrutura. No Exatamente. caso, os portos e a parte seca. Você está falando de estradas, estamos falando de ferrovias, de escoamento, entre, por exemplo, no caso agrícola que você citou, de trazer a safra de onde ela foi produzida até o porto e de ter agilidade no porto para desembaraçar essa carga, para poder embarcar ou desembarcar e chegar ao seu destino em terra. Isso também atrapalha bastante a indústria naval, pelo que eu estou entendendo, é isso? Sem dúvida, se a gente tivesse essa cadeia mais desenvolvida, e produziríamos mais navios, produziríamos mais barcos para esse tipo de transporte. Hoje, a gente não tem a infraestrutura para usar. Exato. São duas questões são dois questões que se tangem, né? A questão da indústria naval e a questão da infraestrutura logística, e se intersectam de forma importante, né? E a escolha pelo investimento em infraestrutura logística foi uma escolha que a gente não fez, que o Brasil não fez. Na década de 70, na década de 80, na década de 90. Começou a surgir alguma coisa na década de 90, que surgiu a Lei de Modernização dos Portos, né, em 93, que foi uma tentativa de reinvestir no sistema portuário brasileiro, abriu o sistema portuário brasileiro para o investimento privado, mas a gente realmente também ficou muito atrás na questão de disponibilidade de infraestrutura comparado com outros portos do mundo, né? Então, essa ineficiência realmente atrapalha com que a cabotagem seja um transporte confiável, totalmente regular, que realmente você consiga... Regular e regulado. Regular e regulado, que você realmente consiga aproveitar a vantagem de custo que ele tem, né, frente ao modal rodoviário. E outros fatores, né? Agora, a gente está vivendo, nesse momento no Brasil, uma discussão sobre a legislação e a regulação dos portos. Né? Temos uma discussão, inclusive aquecida, no Congresso Nacional sobre essa questão. Vocês acham que isto fará avançar a nossa infraestrutura portuária, ou ainda será pouco, ou há ali problemas, como a discussão sobre os portos tem indicado? Alexandre? Eu acredito que, lógico, que a gente vai evoluir, sem dúvida, apesar de a gente estar no meio da discussão ainda, né? Houveram alguns vetos ao projeto, mas, sem dúvida, o porto ele vai ser modernizado. A gente vai ter mais operadores, mais eficientes, alguns operadores internacionais, grandes grupos operando, sim, mas a gente tem que resolver o problema da infraestrutura, porque porto eficiente, perfeito, mas chegar ao porto também hoje é muito difícil. Sair do porto e levar até o produtor, o insumo, isso a gente ainda tem que discutir. Eu dou um exemplo, fizemos um grande fornecimento para Manaus, para a Petrobras Manaus, e esse fornecimento ou ele vai
o modal rodoviário ou marítimo. Comparado preços de um e do outro, é 1/3 o preço via marítimo. Então a gente poderia ter uma diminuição de custos de toda a indústria usando esse sistema de cabotagem. Mas a gente não tem hoje o suficiente navios e estrutura para utilizar a cabotagem, mas que ele tem Agora, a cabotagem, esse transporte é mais lento, né? Quer dizer, demora mais do que o rodoviário. Sim. Eu não estou falando nos congestionamentos na beirada do porto, que aí o tempo vira outro. Mas o tempo da viagem rodoviária e da viagem por navio é diferente, não é? Às vezes não é nem questão do tempo da viagem, né? Porque você sai daqui e vai para Manaus de rodovia ou ou via mar, o tempo são semelhantes. É questão da frequência, né? Que você não tem um navio saindo a cada hora do porto. Então, os navios escalam no porto normalmente numa base semanal e você tem que fazer uma programação semanal de embarque. Então, você tem que organizar a sua cadeia para aproveitar aquelas janelas de atracação do seu armador e conseguir enviar a sua carga, né? E por isso que a questão de tempo, o modal rodoviário é vantajoso na questão de tempo, porque ele é completamente flexível, né? E além de ser um serviço totalmente porta a porta, né? E hoje a cabotagem, os serviços de cabotagem ainda não oferecem um serviço tão integrado assim, de buscar porta a porta, de sair da sua porta, descer no porto, voltar. Mas isso será possível num futuro relativamente breve? Sim. Eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta. O programa de hoje fala sobre os desafios para consolidar a indústria naval brasileira. Participam desse debate aqui comigo Alexandre Plassa, diretor executivo da Tubos Ipiranga. João Caires, que chegou agora, para o segundo bloco em diante, secretário-geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. E Tiago Brito, mestre em Engenharia Naval. Se na época da estagnação a indústria naval contava com cerca de 2.000 trabalhadores que faziam basicamente reparos, hoje fala-se em cerca de 60.000 trabalhadores no setor. Estudos indicam que para cada emprego direto, a indústria naval gera mais 4 indiretos, pelo menos. Qual o impacto social e econômico dessa retomada? Quais outros setores que também se beneficiam nessa cadeia produtiva? Vou começar com Alexandre. Além dos estaleiros, dos construtores de navio, o teu setor, por exemplo, é um setor que se beneficia. Como é que você vê? Explica um pouco para a gente essa cadeia da indústria naval. Ok, o meu setor é o setor de aço. Então, quando a gente fala de um navio, por exemplo, a gente está falando de... o navio, basicamente, o insumo principal é aço. Então, a gente falar da cadeia. A gente começa a falar das usinas de aço. A gente fala também das mineradoras, a gente fala das produtoras de carvão. Então, aquecendo a demanda por aço, a gente mexe com uma cadeia siderúrgica completa. Depois do fabricante do aço, a gente ainda tem as usinagens, as empresas de caldeiraria que vão construir as peças ou equipamentos. Nós vamos falar um pouco de todo esse transporte de aço, né? Porque o aço é um transporte pesado, além da cadeia efetiva de montagem dos navios. Portanto, inclusive para melhorar a nossa infraestrutura, nós estamos falando da construção civil, a gente está falando da indústria automobilística, nós estamos falando de uma série de dimensões industriais, e não só industriais, né, e outras que são importantes, né, e que estão, de algum modo, contempladas nessa retomada, Tiago? Olha, eu acho que todas vão ser beneficiadas de uma forma ou de outra, né? Desde, como ele falou, a indústria mais de base, a indústria naval também exige uma parte de uma indústria eletrônica bem desenvolvida, desenvolvimento de motores, esse tipo de tecnologia. Parte de pesquisa, desenvolvimento, porque para fazer navio você precisa todo de um planejamento, desenho, enfim, desenhar, arquitetura, engenharia, todo esse tipo de coisa. A parte de educação, que é uma indústria também que vai se beneficiar muito, que precisa muito crescer. Como a gente falou também no primeiro bloco, a gente ficou 20 anos parado, então a nossa mão de obra realmente não está preparada para assumir
as demandas, as tecnicidades da engenharia naval, da indústria naval. Então, de certa forma, a sociedade inteira se beneficia. É um setor altamente estratégico. Deixa eu colocar o João na conversa. João, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Eu queria que você trouxesse um pouco a visão dos metalúrgicos e da CUT sobre a questão da retomada, da ampliação da indústria naval nesses últimos anos, né? Na verdade, nos anos 70, a gente tinha ainda uma grande produção, né? O Brasil chegou a ser o segundo produtor mundial. Né? No final dos anos 70, 80, chegou a ter em torno de 40 a gente falou mil. disso no primeiro bloco e eu que me equivoquei agora. E aí, nos anos 90, é que começou a, talvez por uma política pensada ou não, começou a acabar com a produção de navios no Brasil, né? Nós chegamos de 40 mil, caímos para 11 mil. Aí, a partir de 2002, começa a retomada dos portos. A nossa preocupação, assim, como central sindical, na verdade, é que hoje aumentou bastante, o número está em torno de 55 mil trabalhadores, era 11. Tem a política de fazer os navios, mas o problema é que os estaleiros eles têm só um comprador no Brasil, que é o caso da Petrobras. Então, se você muda o governo, muda a política, isso pode voltar a zero. Então, essa é a preocupação que a gente tem. E também a questão da competitividade dos estaleiros com relação aos navios privados, porque acho que quase 100% dos navios que levam aqui para fora, exporta, são 97% mais ou menos, que são navios estrangeiros, não são navios brasileiros. Né? Não são produzidos aqui. Não são produzidos aqui. Então, é essa discussão que a gente tem que fazer. Essa questão da Petrobras é importante. Porque não são navio brasileiro, quer dizer, não é só navio que não tem bandeira brasileira, não são navios fabricados no Brasil. Produzidos no Brasil. Então, você tem... Na verdade, hoje o maior produtor, se eu não me engano, ainda continua sendo a Hyundai, né? Que é coreana, que ela produz 3 tipos de navios, que são os principais navios. Ela consegue produzir em grande escala e com qualidade, preço. Então é isso que a gente tem que pensar como uma política, vamos dizer assim, industrial para o setor naval também. Né? E como superar esse tipo de gargalo que você disse? Quer dizer, primeiro, essa, digamos, instabilidade dada por políticas ou por incentivos de governo e não por assumir um setor estratégico como esse, sobretudo num país continental e com o tamanho da costa que o Brasil tem, transformar essa questão numa questão de Estado e não de governo. Quer dizer, é possível a gente pensar em caminhar num modelo de desenvolvimento para o setor que não fique preso a, digamos, a variação de perspectivas ou de projetos ou de políticas de governo a governo. Quer dizer, a gente vive uma democracia, o rodízio de governo acontecerá, tá certo? De algum modo, de um modo ou de outro. Como que a gente não faz com que um setor estratégico não fique refém, de novo, já usei essa palavra no primeiro bloco, mas não fique refém da variabilidade política que acontecerá. Tiago? Não, acho que a gente falou um pouco disso, né? É uma questão de tornar realmente a indústria brasileira competitiva no cenário mundial, para que a gente possa trabalhar desenvolvendo também e construindo também outros tipos de navio, e não depender só de encomendas da Petrobras, né? Para que o Brasil possa construir graneleiros, possa construir petroleiros, possa construir navios de cabotagem. E para isso a gente tem que aumentar a eficiência e tem que enfrentar um desafio que é crucial, que é a qualificação de mão de obra em todos os níveis. Mão de obra técnica, então soldador, mecânico, eletricista, enfim, qualquer tipo de mão de obra técnica desse tipo. Mão de obra de nível superior, que é engenheiro, técnico em logística, esse tipo de coisa. Hoje acho que a gente tem, para você ter uma ideia, acho que a gente tem 4 cursos de engenharia naval no Brasil, que formam mais ou menos uns 100 engenheiros por ano, que é o curso da USP, tem em Pernambuco, tem no Rio e tem mais um no Pará. Então são esses 4, que formam mais ou menos uns 100 engenheiros navais por ano. Desses 100 engenheiros navais, uma parte é absorvida por outros tipos de indústria dentro da própria engenharia naval. Como, por exemplo? Hidrodinâmica, logística, análise de risco. E outra parte é absorvida pelo mercado por outras demandas. Vão para a área financeira, área de marketing. Engenheiro é uma profissão que se adapta bem em muitas áreas. Então a gente termina tendo uma mão de obra qualificada que vai trabalhar na engenharia naval muito pequena. Muito pequena. E muitas vezes essa mão de obra é até
termina sendo roubada. É uma mão de obra boa, é uma mão de obra qualificada, isso não resta dúvida. Mas ela é roubada pela China, pelos Estados Unidos. Então a gente vê Ou engenheiros seja, a gente navais... exporta cérebros também nesse campo. Também. A gente vê engenheiros navais... Eu tive vários colegas que receberam propostas e estão hoje trabalhando na China, estaleiro na China, na Coreia do Sul, e ganhando muito bem, assim. E é uma coisa que a gente tem que superar. A gente tem que realmente investir e criar oportunidades de ter mais engenheiros navais e ter mais técnicos também. Como é que a indústria... qual é o impacto disso, de uma certa falta de mão de obra, pelo menos de mão de obra mais qualificada, mas acho que técnica também, né? Na indústria? O seu setor industrial sente isso? Ou o seu setor não sente, mas você verifica isso na cadeia? Luiz, sente sim. Hoje, quando a gente fala um setor de petróleo como um todo, vamos que tá a indústria naval, tá toda a indústria de base que está atrelada ao setor do petróleo, por exemplo, hoje falta técnico, e falta muito técnico. Quando a gente fala, o Thiago falou de engenheiro hoje é raro. A Petrobras, se ela tiver que colocar nos seus quadros todos os engenheiros necessários à operação, o mercado hoje todinho de engenheiros formados vai só para a Petrobras. Então, a mão de obra é um gargalo muito grande, tanto no nível superior quanto no técnico. O Thiago citou alguns técnicos, como soldador, como eletricista. Isso hoje, não só para os estaleiros, como para todas as indústrias, pelo de base, a gente hoje sente uma dificuldade muito grande e acaba havendo uma disputa pelas mesmas cabeças. Então, onde a gente forma 100, por exemplo, como o Thiago falou, e a demanda é muito maior que isso, esses 100, poucos que ficam no setor naval, são super disputados. E a gente hoje não consegue atender todas essas demandas. A gente tem estaleiro no Rio Grande, tem estaleiro em Recife. Então, hoje, o soldador, vamos falar um técnico, ele está no Rio Grande recebendo proposta para ir a Recife. A gente podia formar mão de obra no Nordeste, formar mão de obra no Sudeste. Não, hoje a gente fica trocando as cabeças dentro dessa indústria. Bom, de uma classe que a gente não citou também, que são os oficiais de marinha mercante, né? Que a gente também tem uma dificuldade muito grande de formar. Mas de formar oficiais de marinha mercante ou de ter gente interessada em ser oficial de marinha mercante? Olha, eu acho que é mais uma questão de oferta. São poucas escolas de formação de oficiais de marinha mercante, então a gente fica... Eu imagino que haja interesse a procura mercado, é grande, pelas poucas que há, é isso? Uhum. Ok, Caires, eu queria... Para o trabalhador, esse é um cenário, para o trabalhador que está no mercado, deve ser um cenário bom, porque ele é disputado, a relação de oferta e procura, ele deve ter salários razoáveis. Agora, ao mesmo tempo, você tem uma necessidade que deve também preocupar, enfim, o mundo, os sindicatos, as centrais sindicais. Como que vocês veem a questão da mão de obra, da formação? Então, do ponto de vista da mão de obra, a CNM-CUT ela tem um instituto chamado Integrar, né, que é uma experiência de formação. E no Rio Grande do Sul nós criamos, junto com a Petrobras, um convênio chamado Cidade das Soldas, onde nós estamos formando vários soldadores lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Agora o pessoal de Juiz de Fora também está interessado em fazer isso, porque tem uma região lá metalúrgica. Essa é uma parte que a gente está cuidando como sindicato importante, a questão da formação de mão de obra. Mas voltando àquela sua pergunta sobre política de Estado, eu acho que essa experiência que a gente está tendo agora do Plano Brasil Maior, onde nós, como Confederação dos Metalúrgicos, temos 5 conselheiros participando, inclusive do setor naval, é algo que a gente tem assim, os organismos, a sociedade civil organizada tem que participar e cobrar isso, independente do governo, você continuar tendo uma política industrial. Porque num governo com viés liberal, ele não tinha uma política industrial porque ele acreditava que não precisava ter. Não é porque ele não fazia porque ele era incompetente de não ter uma política industrial. É que eles acreditam que não precisa ter, que o mercado se autorregula. E a gente percebeu que esses 10 anos aí dos anos 90, aquela coisa toda, nós perdemos. Perdemos em escola técnica que não foi construída. Então, ou seja, nós estamos agora assoviando e chupando cana, trocando pneu com o carro andando. Então temos muita coisa para fazer, o país crescendo. E esse setor naval,
E eu também creio que a gente tem que conversar com o governo, pressionar, para que a gente tenha uma política específica, tipo um plano Brasil maior que atenda o setor e onde também as entidades, não, o governo, o movimento sindical possa participar ativamente, juntamente com os empresários, e definir uma política que seja uma política de Estado, não algo que mudou o governo, isso aqui não existe mais, como eu acabei de falar. Muda o governo tem uma participação importante na Petrobras. Não, a Petrobras não vai comprar mais navio no Brasil, vamos voltar a comprar de Singapura, do diabo que seja. Aí tudo que a gente construiu se perde. A mesma coisa a questão da engenharia. Nos anos 90, os engenheiros se voltaram para o mercado de finanças. Como são muito bons de conta, então começaram a fazer pós em economia, pós em alguma coisa assim, e o engenheiro deixou de produzir tecnologia para fazer a engenharia financeira. Então, é isso que nós estamos correndo agora para tentar recuperar. Nós temos uma questão que eu gostaria de continuar te ouvindo ainda nesse restinho de segundo bloco que temos. Nessa política, quais são na construção de uma política, então já olhando para o futuro, numa construção de uma política específica para o setor, a gente identificou formação, estamos falando aqui dos engenheiros, dos níveis técnicos, enfim, formação, já falamos no primeiro bloco um pouco dos gargalos de infraestrutura, logística, rodoviária, ferroviária, portos, etc. O que mais? Que mais que são elementos básicos para a construção dessa política? Quer dizer, uma pactuação entre empresários, trabalhadores e governos. Então, eu poderia colocar o exemplo do setor alto, que é o setor mais organizado, que nem a proposta do Inovar Alto, que não é uma proposta assim, de protecionismo da economia, que a gente não pode fazer isso por muito tempo. E também é aquela questão de você estimular os empresários a disputarem isso de fato, né? Porque você tem um setor privado muito forte, mas que por enquanto está vinculado só à questão da Petrobras. Então eles têm que se atentar a isso, e a gente poderia pensar em algo. É que eu não sou muito especialista nessa área, né? Mas pensando como foi pensado, nós construímos, junto com o governo, junto com os empresários do setor, a questão do programa Inovar Alto, onde você também privilegia a produção nacional e você traz investimentos estrangeiros e começa a produzir aqui no país. Ok, eu tenho que fazer mais um intervalo e a gente já volta. Hoje o Melhor e Mais Justo discute o panorama e os desafios da indústria naval brasileira. Nessa conversa estão aqui comigo Alexandre Plassa, diretor executivo da Tubos Ipiranga, João Caires, secretário-geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, e Tiago Brito, mestre em Engenharia Naval. No contexto de revitalização da indústria naval, existe uma forte tendência de que o quadro seja ainda mais promissor por conta do que já falamos, do pré-sal, principalmente, mas também de uma possibilidade de navegação de cabotagem, de outros usos da nossa indústria naval. Qual a expectativa para os próximos anos? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente já está, de algum modo, preparado para fazer um planejamento de médio e longo prazo para essa cadeia, né, industrial? Tiago? Eu acho que tem que estar, né? A gente não pode deixar de estar preparado, né? A expectativa para um curto prazo, aí 5, 10 anos, é muito boa, ainda apoiada no offshore, no petróleo, na indústria de petróleo. Então vai chegar em 100, 120 mil empregos direto, alguma coisa assim. Mas acho que a gente tem que se basear mesmo, né? Acho que um ponto marcante que que inicia esse processo de transformação é a questão da MP, né? A MP 595, ela vai abrir o sistema portuário para investimentos privados, vai facilitar investimento MP, em infraestrutura. medida provisória 595, que foi aprovada recentemente no Congresso e foi sancionada pela presidente Dilma. Com vetos. Com alguns vetos. A briga continua, né? Mas um dos papéis dela além de permitir o investimento privado na infraestrutura, é uma questão de desburocratizar todo o sistema portuário. Desde o sistema físico, desde a construção do sistema físico, investimento direto, quanto a questão de fato, de movimentação de carga, transporte, né? Então, a cabotagem hoje no Brasil, ela está sujeita basicamente às mesmas regras que a navegação de longo curso, que é a navegação de importação e exportação. De né? carga, de carga, de longo curso. E não faz sentido você fazer uma carga nacional, uma carga que não vai sair do Brasil,
passar pelos mesmos processos, pelas mesmas infraestruturas, enfim. Então, você desburocratizando essa rede, você vai criar mais um elemento que vai facilitar o desenvolvimento da cabotagem, né? que vai facilitar o desenvolvimento desse mercado, desse sistema de transporte que é tá tão disponível para a gente no Brasil. E, basicamente, a gente só falou de transporte de carga, né? Fundamentalmente. Sim. Mas e aí, Caires? Quer dizer, como é que a gente planeja o médio e longo prazo nesse campo? Eu também acho, como o Thiago falou, que tem que se fazer, independente de qualquer coisa, né? Eu acredito que a AMP vai nos ajudar muito. É o estardalhaço que o pessoal fala das filas, né? Essas filas que tem aqui em Santos já existia há mais de 20 anos. Sempre teve, ela só foi aumentando, até pelo tamanho da economia foi crescendo, a fila foi aumentando proporcionalmente ao tamanho da economia brasileira. Então era um problema que já existia, mas que ninguém chegava com um problema até travar tudo, né? Você vê o Porto de Paranaguá, outros portos que vai se estendendo fila. Se você for em Pernambuco, hoje está intransitável, como se a Avenida Brasil tivesse sido transferida lá para o lado de Suape. Então não anda em virtude do problema no Porto, aquela coisa toda. Então eu acredito que a AMP vai ajudar muito nisso. Acho que foi uma boa sacada do governo, teve que enfrentar vários interesses aí, tanto sindicais, que eu digo mais atrasados do ponto de vista da organização que eles tinham, e como também empresarial, né? Então foi uma disputa muito grande de interesse. E eu acredito que com essa medida provisória dos portos, que se torne lei, a gente vai ter um grande avanço aí. Acho que a MP, ela intrinsecamente aponta o caminho que a gente tem que seguir, né, para a indústria naval, né? Acho que, claro, a gente tem que aproveitar a oportunidade de offshore, mas a indústria naval, para ela se tornar um caminho viável para daqui a 20, 50, 100 anos, para ser uma indústria estável, sustentável no Brasil, ela tem que apostar eu acredito que a aposta é a cabotagem. É transformar a cabotagem num meio de transporte viável, sustentável para o Brasil, para as empresas, enfim. E tem várias questões que precisam ser ajeitadas, questões legais, questões jurídicas, questão de custo de bunker, enfim, que são outros detalhes que precisam ser ajeitados aí com o tempo para facilitar com que a cabotagem realmente se fortaleça. Mas acho que a MP dá um primeiro grande passo, assim, né? Queria ouvir o Alexandre nisso, né? E a indústria se planeja para o longo prazo? Eu vou falar, Luiz, que eu acho que a gente tem uma grande oportunidade histórica, por sinal, que se a gente somar a MP com os pedidos que a Petrobras hoje coloca na indústria naval e vai colocar ao longo dos próximos anos, eu acho que é a maior chance que tivemos em todos os tempos nessa indústria de desenvolver de uma vez por todas toda a cadeia. E aí sim, talvez, por que não, se tornar um competidor internacional na produção de navios, barcos. Então eu acredito que agora, com os pedidos e com a MP, se soubermos aproveitar, a gente hoje, no futuro, nos tornaremos um grande produtor para o mercado nacional, sem dúvida, e, por que não, para o mercado internacional. A gente falou muito da costa, mas o sistema hidroviário brasileiro é um sistema riquíssimo, muito vasto, que tem algumas restrições estruturais, algumas restrições físicas nas hidrovias, que tem problemas de planejamento. Em função de relevo, etc. Em função de curvatura, você tem que fazer algumas intervenções físicas para permitir a navegabilidade. Você fez muito planejamento de, por exemplo, usina hidrelétrica sem fazer eclusa para permitir a passagem dos comboios. Então teve alguns erros de planejamento aí na questão do aproveitamento do recurso hidroviário brasileiro, mas são coisas que podem ser arrumadas. E você conseguir utilizar o potencial hidroviário brasileiro de forma efetiva também é uma saída para a indústria naval, uma saída de menor porte, claro, mas é mais uma saída para a logística do Brasil, para transformar o Brasil realmente numa potência logística, para permitir que tendo uma estrutura logística forte, você consiga desenvolver outros tipos de indústria, não só a indústria naval. E nessa indústria, Caires, como é que a questão que afeta outras indústrias, que está no debate atual, você falou do Plano Brasil Maior, do Inovar Alto, enfim, de outros setores industriais, que, por exemplo, discutem tanto incentivos quanto carga tributária,
quanto infraestrutura, tal. Na indústria naval, quais são os principais gargalos do ponto de vista da sua possibilidade, enfim, no campo da gestão? Quer dizer, onde mais pega? São os impostos? Ainda a pouca formação, a formação insuficiente de mão de obra? Quais são as principais dificuldades para os trabalhadores e para os empresários nessa indústria? Não, na verdade, essa questão da gestão, acho que seria mais direcionada essa pergunta para os gestores lá, os caras, né? Porque eu até não tenho tanta informação sobre isso. A nossa preocupação maior como dirigente sindical é a questão da organização sindical, que eles não têm direito, por exemplo, a organizar os trabalhadores do local de trabalho, só o mais externo, né? Que é uma coisa que a gente tem buscado. Mas eu penso também numa outra coisa lá na frente, que a gente fala em shipbuilding, que é a construção, e o shipbreak, que é quando desmantela, né? Que normalmente fica com os países, que nem Índia e tal. E a gente tem que pensar nisso também, como organizar isso, como é que você desmantela os navios. Não só construir, mas como desmantelar. E eu não sei, o Thiago deve saber, mas a questão, por exemplo, dos navios de guerra, que também não produzimos, né? Não. E aí o navio de guerra não deve ser muito diferente do navio normal. Até porque, por exemplo, para se construir um tanque no início do século passado, os caras se basearam num trator. Um tanque de guerra é um trator blindado. Então é algo que a gente pode crescer. Mas do ponto de vista de impostos, essas coisas todas... É um debate muito complicado, né? A gente vai discutir reforma tributária no Brasil, cada um puxa o cobertor para o seu lado, né? Então todo mundo chora dos impostos, né? Até o pessoal da Associação Comercial colocou o impostômetro lá, mas eu já sugeri a gente colocar o sonegômetro para saber quanto que o pessoal sonega também, né? Acho que se equivale. Então é um debate que a gente tem que fazer aprofundado e não é um debate fácil. Questão de impostos é muito complicado, mas eu creio que tudo que o governo tem feito do ponto de vista do setor da indústria que a gente tem cuidado, que é eletroeletrônico, o setor automobilístico, a siderurgia, tudo que tem sido feito e discutido com o movimento sindical, com a central, com a confederação, tem caminhado para soluções, né? Tem apontado soluções, né? E é uma preocupação quando você fala do longo prazo, é que no longo prazo, como dizia o Lord Keynes, né? Estaremos todos mortos, né? Então a gente tem que pensar no máximo no médio prazo, né? Não pensar de longo prazo é coisa que a gente tem que resolver logo no Brasil, não podemos esperar muito. Talvez a gente ganhe possibilidade de planejar mais longamente, conseguindo resolver os gargalos e as dificuldades do curto e do médio prazo, né? Não, eu falo assim, sabe por quê? Porque as eleições no Brasil acontecem a cada 2 anos. O mandato de presidente no Brasil, apesar de falar, é curto. Você vê, na Itália são 7 anos, outros países tem mais longo o período. Então o cara, ele entra... No ano seguinte ele já está pensando na reeleição, aí você não consegue planejar. Então tem que ser algo, por isso que eu não falo muito do longo prazo, a gente tem que pensar logo, porque o período limite aqui são 8 anos, né? Se o cara for reeleito como presidente, você consegue manter uma política. Se for bem sucedida, ela continua. O tempo da política, né? Tempo da política. Agora, nós estamos chegando ao final do programa, eu queria pedir para vocês uma espécie de agenda para diante, quer dizer, quais são as prioridades nesse setor? Se tivesse que elencar um conjunto de fatores a serem enfrentados para a gente poder avançar, quais que vocês priorizariam? Thiago? Eu colocaria em primeiro lugar, talvez empatado, investimento em pesquisa e tecnologia, para você aumentar a eficiência da indústria naval brasileira, diminuir custos, e qualificação de mão de obra. Investimento em qualificação de mão de obra para criar mão de obra que possa suprir a demanda atual e futura, né, que vai surgir. Essas duas coisas em conjunto, acho que naturalmente a indústria vai conseguir crescer sozinha, vai conseguir crescer de uma maneira sustentável. Alexandre? Eu coloco em primeiro lugar a questão da mão de obra, sem dúvida, hoje é um gargalo importantíssimo, até porque não se faz nada sem a mão de obra. E eu acho que nós temos que discutir um pouquinho a questão dos impostos, essa cadeia. E aí, na questão da mão de obra, o que precisaria ser feito? É uma política pública de educação, formação técnica, formação universitária? Por onde é o caminho? Formação, hoje o nosso é déficit, então tem que começar a formar essa mão de obra. A gente não tem da onde buscar essa mão de obra que não a nova que vai ser formada. Então, quanto mais a gente demorar, mais a gente vai ver navios que podiam ser feitos no Brasil migrar os projetos para a Ásia, para o navio vir pronto para cá. Isso já está acontecendo. Uma colocação, a formação de mão de obra realmente
no Brasil, acho que é o problema a quantidade, mas acho que a gente tem que mais também valorizar a mão de obra técnica, né? No Brasil, a mão de obra técnica não é valorizada no sentido de ser respeitada socialmente, assim. Então, você ter uma formação técnica é uma coisa que desperta você querer fazer uma formação técnica é uma coisa que desperta um pouco de desconfiança. Em outros países da Europa, Estados Unidos, essa escolha por uma formação técnica é muito mais valorizada. Na Alemanha existem escolas, existem institutos que fazem formação técnica e você faz essa escolha desde pequeno. O Caires tinha falado disso, né? Quer dizer, a gente perdeu tempo em construir uma tradição de formação técnica e desmantelou durante um tempo a que tínhamos, né? Sim. Mas o Alexandre tinha apontado uma prioridade, mão de obra. Só terminando da mão de obra, eu acho hoje, eu estou dentro da indústria, eu vejo sim uma valorização da mão de obra técnica. Você tem razão, isso nunca foi valorizado ou foi pouco valorizado. Hoje, por conta da demanda, esses técnicos são sim valorizados, como a gente falou, são até disputados. E acho que a segunda questão, essa cadeia de produção dos navios, que é o que a gente está falando aqui, nós temos que discutir um pouco a questão dos impostos. A gente hoje, o nosso navio é caro, o nosso barco é caro, porque a gente também não tem uma política de desoneração. Por exemplo, em alguns setores da cadeia, a gente paga imposto do minério ao navio. Então a gente poderia, sim, sem dúvida, aproveitar esse momento para discutir a questão de impostos. Caires, quais as prioridades? Não, essa questão da mão de obra é um debate interessante, né? Porque por um período no Brasil se privilegiou muito, em detrimento do ensino técnico, tecnológico, o ensino superior, que às vezes não era necessário. Né? Às vezes se exige muito, a gente vê numa época que estava o desemprego em alta, o cara tinha que falar inglês, alemão e o diabo, só que ele chegava lá na fábrica e ele estava apertando parafuso. Então se exigia uma qualificação muito grande para não usar. E outra coisa foi esse período também de exigir muito mais um curso superior e o pessoal não fazia, por exemplo, o colégio técnico. Eu fiz colégio técnico. Hoje é muito difícil uma empresa contratar estagiário de nível técnico. Eu vejo aqui na nossa região. Não se contrata. Uns falam que o nível está baixo, eu não sei, aí precisava ver. Então é uma discussão que tem que ser feita com a questão do colegial técnico e não só o colegial acadêmico, né? Que você é um período de aprendizado. Do atualmente chamado ensino médio. É, o ensino médio. Eu sou da época do colegial também. Então, eu fiz colégio técnico em eletrônica, depois fui fazer economia. Nada a ver uma coisa com a outra, mas aí tudo bem. Mas eu acho que é isso, a questão da formação é importante, a questão de discussão de impostos é importante, tem que ver o que pega e o que não pega. E a mesma coisa, impostos em todos os sentidos, né? Por exemplo, o navio, ou não sei o navio, mas, por exemplo, iates, aviões não pagam IPVA, como os carros, né? Então, é uma outra discussão. Se por um lado paga na construção, não paga na propriedade. Então, são debates que têm que ser feitos para que o governo também possa, de alguma maneira, não sei se o Sistema S trabalha com o setor naval na questão da formação técnica, porque por um período nós deixamos de considerar ferramenteiros como uma profissão importante, torneiro, mecânico, e a gente vai precisar de torneiro, ferramenteiro, fresador, eletricista, soldador, para se construir navios, né? Então, isso se perdeu nos anos 90. Então, é isso que a gente tem que recuperar, de ter o ensino técnico é tão importante quanto o ensino superior. O ensino superior é isso, a questão de pesquisa, tecnologia e o trabalho direto dos engenheiros. Eu agradeço muito a vocês, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já fizemos por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT, pelo Twitter, @RedeTVT e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um abraço.